Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Sem colegas em casa, há jovens e crianças em ensino doméstico fora do radar da justiça e da educação. Nós defendemos a proibição das ideologias de género nas escolas, pelo menos nas escolas. Defendemos a proibição também dos movimentos LGBTQIA+. Quem assim fala é o ex-juiz Rui Fonseca e Costa, numa das recentes campanhas eleitorais em nome do partido ERGT. Mas não, o pretexto desta citação não tem a ver com os 3 projetos do PSD, Chega e CDS que revertem a atual legislação que regula a identidade de género. Tem a ver com o facto de, em tempos, este dirigente de movimentos de extrema-direita ter aparecido nas redes sociais a defender uma escola com sede nos Estados Unidos, a Clona Lara, que serve de guião para o ensino doméstico de algumas crianças em Portugal. Rui Fonseca e Costa explicava-se. A Clona Lara é uma solução para salvar as crianças da voracidade ideológica do regime e do endoctrinamento que tem lugar nas escolas portuguesas. O que torna esta questão particularmente premente é que esta opinião, no mínimo discutível, parece estar a ser seguida por um número crescente de pais, ainda que não exatamente pelas razões defendidas pelo ex-juiz. Um trabalho de investigação do Público deu-nos conta que há um número indeterminado de crianças e jovens no regime de ensino doméstico. Nada de mais, até que se constata que muitos dos que aprendem em casa não estão registados numa escola pública ou privada reconhecida pelo Ministério da Educação, como exige a lei. O trabalho exaustivo da Andreia Sanches, a jornalista do Público, dá-nos conta que nem o Ministério da Educação nem o sistema judicial conhecem a dimensão do problema, nem sabem sequer como lidar com os seus impactos. De facto, é difícil lidar com o que se desconhece. Convém não dramatizar e concluir que todas essas crianças e jovens não vão à escola por causa do radicalismo dos pais ou por qualquer outra razão que comprometa os seus futuros. Os pais têm todo o direito de escolher a educação dos seus filhos. Mas para evitar abusos ou danos do processo de aprendizagem, o Estado tem a responsabilidade de acompanhar a decisão dos pais e exigir a avaliação regular dos alunos. Haver crianças e jovens numa zona cinzenta de desconhecimento é algo que custa a aceitar numa sociedade decente. E para o travar, basta uma única coisa: que os pais registrem as suas escolhas nas escolas reconhecidas pelo Estado. Podem assim exercer a sua liberdade e o Estado pode assim cumprir o seu dever de garantir a educação ou a segurança das crianças. Para sabermos mais e melhor o que está em causa, vamos conversar com a autora deste importante trabalho. Andreia Sanches, a redatora principal do Público, e a educação é há muitos anos o principal foco da sua atividade profissional. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Andreia Sanches, em primeiro lugar, muito obrigado por vir-se ao P24. A primeira constatação, e talvez a mais preocupante, de que nós podemos tirar do texto que tu publicas esta segunda-feira no site e na edição impressa do Público, é que estamos a falar de um problema do qual praticamente não sabemos de todo a sua dimensão. O que é que isto nos diz, na tua opinião? Haverá insensibilidade, negligência das autoridades judiciais e do próprio Ministério perante este fenómeno, que aparece assim de alguma forma quase como um assunto fantasma? Olá, Manuela. Sim, essa foi a primeira surpresa quando comecei a trabalhar este assunto e a fazer vários contactos. Foi ter-me apercebido que há, sobretudo, uma enorme falta de informação centralizada, desde logo em relação aos casos que chegam às comissões de proteção de crianças e jovens. O que é que nós temos aqui? Temos algumas escolas do país que, nos últimos anos, sobretudo, se têm confrontado com alunos que estão na modalidade de ensino doméstico, e já vamos falar mais à frente do que é essa modalidade, estão na modalidade de ensino doméstico, são acompanhados pelas escolas da área da sua residência, ainda que sejam educados e escolarizados essencialmente pelos pais, e que a certa altura decidem sair, anular a sua matrícula ou não renovar a sua matrícula, e as escolas deparam-se aqui com uma situação que é para onde é que vão estes alunos. Há outras situações em que as escolas se confrontam com pedidos de pais, nomeadamente de famílias estrangeiras, que pedem às
escolas para inscrever os seus alunos, e as escolas, quando vão investigar um bocadinho o percurso daquele aluno, até antes de ter ali chegado, percebem que aquele aluno não frequentou, apesar de viver há vários anos em Portugal, que não frequentou o sistema de ensino português, não esteve em nenhuma escola reconhecida pelo Ministério da Educação, e quando começam a perceber, percebem que ou teve modalidades alternativas de ensino, que não são reconhecidas pelo Estado português, ou que teve neste tipo de programas à distância, e quando percebem que há ali uma situação que, à luz da lei, configura abandono escolar, aquela criança saiu e não se sabe para onde foi, para que tipo de escola foi, e não está inscrita em nenhuma escola reconhecida, sinalizam estes casos às comissões de proteção. E as comissões de proteção confirmam, que a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens confirma que têm chegado às comissões de todo o país casos destes, que são sinalizados, vão falar com os pais muitas vezes recuam quando percebem que estão ali numa situação de abandono escolar e que podem vir a ter problemas, e matriculam os filhos nas escolas regulares, nas escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação. Noutros casos não o fazem e querem mesmo, insistem nestes modelos de ensino que não estão de facto reconhecidos. Quando vamos tentar saber, mas quantos casos? E o que é que acontece quando não aceitam uma inscrição do filho numa escola do ensino regular? Quando esses casos vão para os tribunais, quais são as decisões? E aí começamos a entrar, de facto, num cenário em que não se consegue quantificar, em que é muito difícil traçar o rastro destes processos e das decisões. Eu contactei várias comarcas pedindo informação sobre estes processos e, de facto, há aqui uma grande dificuldade em perceber a dimensão de uma questão que é mesmo um tema. Portanto, isso quer dizer que não há uma leitura, não há uma visão integrada deste fenómeno. Não há, portanto, um registro que nos permita, portanto, saber se há muitos casos, se há casos muito preocupantes. É tudo desgarrado, é tudo casuístico. Falamos com escolas, falamos com comissões, as pessoas sabem do que é que estamos a falar, já lidaram com estes casos. É muito difícil saber quantificá-los quando muitos deles são, de alguma forma, situações clandestinas que estão à margem, quer daquilo que é o enquadramento legal, quer que é da contabilidade oficial, digamos, do Ministério, porque os alunos em ensino doméstico, quando se cumpre a lei, aquilo que está previsto na lei, esses estão contabilizados. Nós sabemos exatamente quantos alunos é que estão no ensino doméstico devidamente enquadrados. E nesse caso não parece haver grandes problemas, até porque, enfim, há países onde o ensino doméstico está mais disseminado e é visto de uma forma mais específica. Aliás, em Portugal, há umas décadas atrás, portanto, o ensino em casa era visto com alguma naturalidade, digamos assim. Mas já agora, olhando para a sua dimensão pedagógica e do ponto de vista da educação integral das crianças e dos jovens, que vantagens e desvantagens é que nós podemos encontrar neste modelo de ensino? Se é que há vantagens e se é que há desvantagens, evidentemente. Há várias opiniões sobre o ensino doméstico. Como tudo em que tem a ver com a educação, não é verdade? Exatamente, e há quem considere que uma eventual desvantagem é a criança, tem sobretudo a ver com a questão da socialização, não é? E de um conjunto de experiências e de serviços que a escola, tradicional proporciona, de que estes alunos podem ficar arredados. Os defensores do ensino doméstico, por outro lado, sublinham a enorme vantagem que é haver uma personalização da educação, com um tempo, uma gestão do tempo mais livre e, de facto, muitas vezes com resultados, como também damos conta disso na reportagem que publicamos, com bons resultados em muitos casos. Mas eu acho que era importante aqui sublinhar o seguinte: o ensino doméstico, tal como ele existe atualmente em Portugal, a legislação é de 2021, é relativamente recente, porque até aí não havia propriamente um quadro legal muito definido. E uma das pessoas que entrevistamos para esta reportagem foi o ex-ministro da Educação, João Costa, que diz que precisamente foi quando começou a ter conhecimento de situações como estas, mais duvidosas, sobre as quais escrevemos nesta reportagem, foi precisamente nessa altura e com o surgimento de notícia de escolas clandestinas, escolas em pequenas comunidades que não tinham propriamente professores, mas que eram um conjunto de miúdos a aprender em conjuntos, comunidades educativas mais livres e que colocavam de facto até questões de segurança, não é? E foi nessa altura, quando estas situações começaram a aparecer como cogumelos, é uma expressão que ele utiliza na reportagem, que se decidiu criar um quadro legal que permitisse que o ensino doméstico fosse feito com mais segurança, mas sobretudo respeitando a liberdade
das famílias escolherem esta modalidade. Quais são os requisitos? As crianças têm que estar sempre inscritas numa escola na sua área de residência, pública ou privada, desde que seja reconhecida pelo Ministério da Educação. Os pais são livres de gerirem o seu tempo e a forma como é feita a escolarização dos filhos. De X em X tempo, e se depois há um plano que é traçado entre a família, o aluno e a escola, para que haja um acompanhamento de X em X tempo daquele aluno. O aluno vai à escola, o professor responsável tenta perceber que trabalhos é que estão a ser feitos em casa, como é que ele está a evoluir, e no final de cada ciclo de ensino são feitas provas de equivalência no final do 4º, do 6º e do 9º ano, também no final do secundário, que podem ser os próprios exames nacionais, e portanto há uma certificação. Vai-se acompanhando aquele aluno e há uma outra coisa aqui também importante. Há a garantia de que aquilo que em Portugal se considera ser os objetivos da escolaridade obrigatória, os currículos, o essencial dos currículos de cada disciplina, que a formação que está a ter cumpre esses objetivos e, portanto, que ele a qualquer momento pode deixar de estar no ensino doméstico porque a família muda de ideias e vai para o ensino regular, que vai ter um percurso no ensino superior absolutamente sem problemas. Portanto, o quadro legal que existe em Portugal é considerado pela maioria das pessoas, inclusivamente por muitos pais que optaram pelo ensino doméstico, como equilibrado. E respeitador da liberdade, certo, das famílias, com garantias para os alunos. Porque, repara, há uma outra questão que se coloca nos casos em que não há qualquer tipo de acompanhamento por parte das escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação. Como é que se garante a certificação das suas habilitações até para efeitos de ingresso no ensino superior? Imaginemos, portanto, que um aluno chega à idade, portanto, ao 12º ano, se não foi acompanhado, se não está registado no sistema oficial de ensino, como é que se avalia, portanto, as suas competências para poder ingressar num curso do ensino superior? Essa é a segunda questão aqui surpreendente naquilo que sabemos e não sabemos sobre esta realidade. Portanto, a primeira era qual é verdadeiramente a dimensão desta questão, quantas crianças, enfim, é que nos últimos anos têm estado nestes modelos à margem daquilo que é o enquadramento legal. A segunda questão é como é que se faz a certificação. E o Ministério aí, nas respostas que nos dá, fez uma leitura muito colada àquilo que é a legislação, dizendo que não há enquadramento legal para reconhecer habilitações, por exemplo, habilitações de sistemas educativos estrangeiros que sejam adquiridas em modalidades de tutorias online, ensino à distância, apoio de organismos internacionais à distância, o chamado homeschooling, que é, no fundo, o ensino doméstico muito, muito próximo do sistema norte-americano, que não há propriamente um sistema, há vários. O que o Ministério nos diz é que estas modalidades, não há um enquadramento legal que permita reconhecer as habilitações através destas modalidades. Portanto, o que nós, neste momento, sabemos é que se estas crianças não estão, apesar de terem idade para estarem inscritas, para estarem a frequentar a escolaridade obrigatória, dos 6 aos 18, se não estão no sistema educativo português, se não estão em escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação, se não estão em escolas estrangeiras a operar em Portugal reconhecidas pelo Ministério da Educação, se não estão em nenhuma destas diferentes circunstâncias que eu acabei de dizer, que não há enquadramento legal para a sua certificação. Ora, o que nós sabemos... Ou seja, é uma espécie de situação quase de párias, não é? Portanto, sem qualquer tipo de existência legal, digamos assim, até. Se nos fixarmos nesta explicação que o Ministério da Educação nos dá, sim, o que a reportagem que fizemos também mostra é que, nos casos, quando estas crianças tentam ingressar nas escolas, apesar de terem tido os primeiros anos de escolarização em escolas não reconhecidas, que há uma tentativa de as integrar, porque isso é verdadeiramente aquilo que importa, não é? Portanto, há uma avaliação da escola. Nós contamos um desses casos. Não há enquadramento legal para aquela criança que supostamente, diz o pai, deve estar no 5º ano. Deveria ser matriculada no 5º ano. Vai-se ver onde é que aquela criança foi escolarizada e percebe-se que foi numa escola ilegal. É óbvio que o que importa verdadeiramente é integrá-la no sistema, não é? E é isso que acontece. Noutros casos, por exemplo, um caso que também contamos que foi um processo que chegou mesmo ao tribunal, em que os pais, por questões religiosas,
tinham recusado que os filhos frequentassem uma escola tradicional e, portanto, tinham recorrido a uma instituição norte-americana de apoio à distância. Eles assumiam a escolarização com o apoio dessa instituição norte-americana. O que a juíza nos contou, a juíza que apreciou esse caso, nos contou é que a certa altura esses pais lhe apresentaram ainda assim um certificado emitido por uma escola pública. Portanto, eles encontraram uma solução. A escola terá também feito a sua avaliação daquilo que aquelas duas crianças sabiam. À margem da lei, evidentemente. Temos aqui, de facto, por alguma razão, as pessoas com quem falamos, mais do que uma, nesta reportagem, nos dizem que é preciso uma clarificação da legislação. Porque se nós formos falar por exemplo, com a Clonoara School, que é uma das instituições que nós aqui referimos, norte-americana, ela tem sede no Michigan, há muitos anos que presta apoio a famílias que têm em ensino doméstico, e há vários anos que há, enfim, situações reportadas de pais que chegam às escolas e que dizem que querem anular a matrícula do seu aluno porque vão matricular o seu filho nesta instituição. Mas esta é apenas uma delas, mas foi de facto uma daquelas com quem falámos. O que esta instituição diz é que à luz da legislação, uma legislação de 2005, que se destina a reconhecer habilitações estrangeiras no ensino básico e secundário, no fundo de alunos que vêm de outros sistemas educativos e que chegam a Portugal, de outros sistemas educativos, à luz dessa legislação, que é possível e que se consegue a certificação. Que no fundo as escolas básicas e secundárias têm essa autonomia para apreciar os currículos e certificarem as habilitações destas crianças. O que o Ministério diz é que esta escola não é uma escola, enfim, reconhecida, esta e outras, e que, portanto, esta certificação não tem o enquadramento dessa lei de 2005. Há aqui, de facto, uma panóplia de diplomas legais, uns do ensino doméstico, outros relacionados com a certificação das habilitações estrangeiras, que são aqui citados por estas diferentes entidades. O Ministério faz uma leitura muito estrita desses diplomas, que não corresponde... Da lei, enfim, é compreensível. Exato, mas que depois não corresponde àquilo que as escolas interpretam e à própria prática. Esta juíza, perante aquele certificado emitido por uma escola pública, considerou que não havia nenhum problema com aquela família e arquivou o caso, por exemplo. Portanto, há situações muito distintas e talvez a necessidade aqui, como algumas das pessoas que entrevistamos dizem, de uma clarificação das regras. Ou seja, portanto, que é o principal foco na minha interpretação do teu texto e a principal utilidade pública do teu texto é chamar-nos para atenção para uma questão, para um problema, que em alguns casos pode ser de facto um problema, noutros nem tanto, mas que vive aqui numa espécie de limbo perante aquilo que é a responsabilidade não apenas das famílias, mas também do Estado em garantir a educação pública. Andréa Sanches, muito obrigado por teres vindo ao P24. Foi, como sempre, um prazer ter-te aqui entre nós. Até uma próxima. Até breve. A notícia, assinada por Carlos Cipriano e publicada nesta segunda-feira na página digital do Público, já não surpreende. Em 2 meses, as avarias, a falta de revisores, o roubo de gasóleo ou problemas com a gestão automática da circulação levaram ao cancelamento de 97 comboios na linha de Volga. Não surpreende por uma razão. Em Portugal, tornou-se banal a complacência para com a demissão, negligência ou irresponsabilidade da SCP, uma companhia do Estado, logo de todos nós. A cada semana que passa, com mais notícias, segue-se o habitual encolher dos ombros dos cidadãos e, em especial, do poder político que tutela a companhia. Está bem, temos todas as coisas mais importantes para nos preocuparmos. Mas o que se passa na CP é mais um sinal da resignação que vai tomando conta do país. Uma resignação que, por consequência, está a destruir o seu património, o património do Estado e a exigência cívica dos cidadãos. Neste caminho, a CP é mais do que um exemplo. É um símbolo. O P24 regressa amanhã. Tenham um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.